A Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. Cama compartilhada. Alguns amam, alguns odeiam. E aí, qual a sua opinião? O Instinto Materno dessa semana vai falar sobre cama compartilhada. Eu sou a Aline Worm e esse é o Instinto Materno. Conversamos com a Mariana Notari. Ela praticou a cama compartilhada com seus 2 filhos, Vitor Hugo e Ana Cecília. Hoje, ele já dorme na caminha deles. Confiram. Olá, Mariana. Olá. Você praticou cama compartilhada com o Vitor e com a Ana? Como é que foi? Pratiquei com o Vitor Hugo e com a Ana Cecília. Para nós foi uma experiência muito fantástica como família. Foi desde o primeiro dia, a gente já chegou em casa e ele já veio direto para a nossa cama. E um fato muito interessante foi que a minha mãe estava em casa junto conosco no primeiro dia, porque ela ia me auxiliar, né, em casa e com o Vitor Hugo, já que eu era uma mãe nova. E eu lembro que quando eu trouxe ele para minha cama e eu amamentei ele deitada, eu precisei perguntar para minha mãe: e aí, mãe, como que é? Como que você fez? E naquele momento ela me deu o aval, a liberação para praticar a cama compartilhada, e ela falou assim: filha, você tem que seguir os seus instintos e o seu coração, que você vai estar fazendo o melhor que é para o seu filho. Então, a partir daquele momento, eu e o Rodrigo ficamos muito tranquilos, e o Vitor desde sempre dormiu com a gente. Eu amamentei em livre demanda. E com 7 meses eu engravidei da Ana. Ele continuou dormindo conosco, mesmo ele continuava amamentando? Continuava amamentando, e a barriga ia crescendo, e ele ia dormindo, e ele sentia os movimentos da Ana Cecília dentro da barriga. E quando ela nasceu, por uma pressão social, eu senti necessidade de separar, né? Então ficou eu e a Ana Cecília dormindo no meu quarto, no quarto meio do meu esposo, e o Vitor Hugo e o Rodrigo foram para outro quarto. E o engraçado é que na primeira noite a gente ficou com aquele sentimento de: poxa, a gente acabou de nascer como uma família de 4, o Vitor acabou de ganhar uma irmã, a gente estava precisando ter aquele momento de intimidade, e no meio da noite o Vitor Hugo e o Rodrigo vieram para o nosso quarto novamente e nós desmontamos a nossa cama box e colocamos um colchão anexo, ficou todo mundo no chão, todo mundo dormia. E o interessante de lembrar que para a prática da cama compartilhada existem algumas normas de segurança que eu e o Rodrigo sempre ficamos muito atentos a elas. Dentre elas é não ingerir bebida alcoólica, né, droga, sono ou extremo cansaço. Por exemplo, o pai e a mãe que trabalham o dia inteiro, que estão extremamente cansados e chega e dorme, né, pode ter um sono muito pesado, remédio controlado. E eu e o Rodrigo sempre tomamos muito cuidado com relação a isso. Sempre foi muito seguro dormir com as crianças e muito tranquilo, porque me ajudava a ter um sono também mais tranquilo. Porque como eu amamentei em livre demanda e todos mamaram após 1 ano, né, durante a noite, era cansativo. Eu imagino que seja cansativo, levantar, né? é bem cansativo. Levantar, dar de mamar, fazer arrotar, pôr pra dormir. Daí, nesse tempo, você vai dormir, você não pega no sono. Você já perdeu o sono. Já perdeu o sono, na hora que você vê, você já tem que levantar de novo pra começar tudo de novo. Exatamente. Né? Pra mim sempre foi muito gostoso. Eu lembro até que o Rodrigo falava assim: nossa, a Ana acordou umas 2, 3 vezes essa noite. Eu falava: não sei, porque ela acordava, eu já pegava ela, já trazia ela pro peito, ela já mamava e continuava dormindo, e eu voltava a dormir e eu acordava descansada no outro dia. Entende? Pra mim foi muito tranquilo a prática da cama compartilhada. Minha sogra, minha mãe sempre nos apoiaram. O pediatra, quando eu comentava com ele, ele falava: Mariana, você tem que entender que a criança só tem necessidade daquilo que ela não teve. Então, porque
a pressão social diz assim, vai ficar uma criança dependente, nunca vai sair da cama do pai e da mãe. E querendo ou não, naquele momento que você está vivendo a situação, você não consegue ter paciência para olhar e falar assim, peraí, será que é assim mesmo? Né? Será que é com todo Ninguém mundo morre assim? de amor. Exatamente. Os meus filhos sempre foram extremamente independentes, entende? Eles nunca tiveram dificuldade, só que tem que entender que é uma questão muito cultural e de cada família. Eu nunca pratiquei a cama compartilhada para nutrir ou para ter algo a mais que eu não tinha durante o dia com os meus filhos. Por exemplo, eu ficava o dia inteiro em casa com eles e à noite eles dormiam comigo. Eles não dormiam comigo porque eles não me viam o dia inteiro. Não era, né, uma moeda de troca. Era porque todo mundo gostava de dormir junto. E foi muito gostoso, foi uma experiência muito fantástica que hoje eu sinto falta. E como é que foi a questão da amamentação quando você tirou o Vitor do peito e a Ana ainda mamava? O Vitor Hugo, ele desmamou sozinho. Porque quando eu tive a Ana, o leite ele muda, né? A consistência, ele volta a ser colostro e aquele leite mais gorduroso. E ele mesmo, por conta própria, não quis mais mamar, né? E eu não oferecia mamadeira durante a noite, então ele tomava água. E hoje assim até hoje com os dois. Eles acordam de madrugada, tem a garrafinha de água deles, eles tomam a água e voltam a dormir. Então foi muito tranquilo pra mim. A Ana continuou mamando até 1 ano e meio. E ela eu desmamei, né? Com 1 ano e meio eu desmamei à noite e ela continuou mamando durante o dia. Foi muito gostoso. E daí, você mesmo praticando a cama compartilhada, ela não mamava, né? Durante Isso, a noite. Ela não mamava. pedia daí? Porque a gente começo. fez um desmame Gradual. Então o meu esposo me ajudou nas primeiras noites. Quando ela solicitava o peito, ele acordava, ficava com ela. A gente cantava uma música que ela ouvia desde a gestação. E com uns 3, 4 dias ela já não solicitou mais o peito. E ela vinha e só dormia perto de mim. Pra sentir o cheiro. Exato. E ela continuou dormindo conosco uns 4 meses depois de ter desmamado. E daí, por conta própria, ela quis ir pro quarto. E como é que foi essa mudança pro quarto? Então, foram 2 histórias muito diferentes. O Vitor Hugo, com 2 anos e 2 meses, ele começou a ficar muito interessado pelo quarto dele, que sempre existiu na nossa casa. O quartinho dele, o canto, com os brinquedos, com as roupas. E ele começava a ficar muito interessado. Ele assistia nos desenhos, por exemplo, que lá em casa tinha Pingu, Caiu, que as crianças tinham os próprios quartos. E a minha mãe, vendo aquilo, falou, filha, vamos comprar 2 minicamas, né? Uma pro Vitor e uma pra Ana. E por conta do pai dele ser engenheiro, ele sempre foi muito interessado em ferramenta, em obra, essas coisas. Quando chegou o moço pra montar a cama dele, gente, aquele menino ficou em êxtase. Ele gritava de tanta alegria de ver que era a cama dele que estava sendo montada. E eu admito que eu fiquei um pouco descrente que ele ia dormir lá, né? Porque era uma rotina familiar todo mundo dormir junto. E ele dormiu a noite inteira na cama dele, tranquilamente. Era eu que ficava acordando e indo lá olhar para ver se estava tudo bem. E foi muito tranquila a transição dele para o quarto, foi por vontade própria. E a Ana Cecília foi mais cedo que o Vitor Hugo. Porque daí ela via o irmão mais velho dormindo no quarto e ela solicitava dormir na cama junto com o irmão do lado, né? E foi com 1 ano e 8 meses. E então a gente colocou ela na caminha e eu lembro que nas primeiras noites ela vinha no meio da madrugada para nossa cama, no escuro, vinha e solicitava dormir com a gente e a gente sempre colocou ela, sem problema algum. E depois de um tempo ela não vinha mais para nossa cama. Ela começou a dormir a noite inteira no quarto dela. E quando a gente mudou de casa, a gente sugeriu, olha, Vitor e Ana, tem 2 quartos, pode ser um quarto para Ana e um quarto para o Vitor, o que vocês acham? Não, é um quartinho com 2 caminhas e é até engraçado ver os dois, a rotina deles de dormir, que é conversa, é risada, eles contam sobre o dia, sobre as aventuras. Eu tenho que ir lá diversas vezes pedir, fique em silêncio, vamos dormir. E hoje, quando a gente pede para o Vitor e para Ana ir dormir com a gente, porque eu vejo que é uma necessidade muito também dos pais, porque é gostoso ter os filhos dormindo, sentir aquele cheiro, ter a segurança de que eles estão protegidos ali. E a gente leva o colchão deles lá pro nosso quarto, dá no meio da noite, eles falam, a gente pode dormir na nossa cama, no nosso quarto. E eu fico abismada, porque eu realmente senti, na época, um pouco de medo de realmente, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eles não vão ficar... Vão dormir o resto da vida aqui. Exato, eu nunca vi ninguém com 18 anos dormindo no quarto do pai e da mãe. Mas assim, conheço, obviamente, crianças que dormem até 10, 12 anos junto com o pai e com a mãe, mas isso são outras questões que tem que ser abordada de uma forma mais clínica, né? Então eu fiquei realmente com um pouco de medo
E foi tão tranquilo para os dois que eu amo e admiro a cama compartilhada, e foi um momento muito fantástico na nossa vida. E que a gente sente muita falta. Eu e o Rodrigo, nós dois sentimos muita falta. Mesmo depois de conseguindo dormir a noite inteira. Hoje assim, a gente tem uma cama que a gente dormia no chão, né? Por segurança das crianças, a gente dormia no chão. Quando a gente levantou a cama novamente, virou box, foi até um sentimento meio estranho. Nossa, né? A gente tem uma cama, assim, e vai dormir só nós dois. E, assim, a gente se identificava como casal em outros ambientes da casa, mas ali no quarto já era uma coisa muito família, né? E que a identidade de voltar para casal foi, assim, engraçada para voltar como casal. As primeiras noites a gente ficava meio deslocado, tá faltando, tá sobrando muito espaço na cama. Hoje é mais tranquilo, é muito gostoso, a gente tem nosso quarto, as crianças têm o quarto deles. Foi uma experiência muito boa. Bem boa, né? Então tá certo. Obrigada, Mari, pela sua entrevista. Agora vamos conversar com a Silvia sobre cama compartilhada também. Silvia, por que algumas crianças não deixam a cama dos pais, estão lá com 12 anos dormindo? Bom, quando a gente fala de qualquer comportamento que passa da fase adequada para uma fase um pouco estendida, a gente tem que pensar numa certa independência grande do pai com a mãe, com a criança, e também em qualquer problema que esteja acontecendo na família que gera essa criança ficar um pouco insegura e querer ficar um pouco mais na cama dos pais. Cada família é uma família, a gente não pode generalizar e falar que toda criança que dorme mais do que 3 anos na cama dos pais, ela tem um problema. Eu não posso generalizar. Mas quando começa a sair um pouco do que seria considerado correto, cabe ao casal também olhar para a vida dele, do casal, tentar entender o que está tentar acontecendo. entender. Às vezes é os pais que seguram mesmo, Às né? vezes são os pais que seguram as crianças. Inconscientemente. Um dos mitos da cama compartilhada é que acaba com a vida do casal, mas às vezes será que esse casal está tão bem que às vezes não está segurando a criança para evitar ter certos tipos de conversa, para evitar ter certos tipos de olhares também. Então, quando qualquer sintoma que passa um pouquinho do que seria considerado normal, a gente tem que olhar para o pai e para a mãe, com certeza. Qual seria a idade mais correta, digamos assim, para a gente tentar, né? A criança ainda está lá dormindo com os pais com 2 anos e meio e tal. Qual seria a idade correta que seria bom para levar para... Quando a gente fala de criança, toda generalização é meio complicado da gente fazer. Mas há estudos, tanto da Ciência do Início da Vida, da Eleanor Luzes, da Laura Gutman, que são livros que a gente se baseia muito hoje em dia, falam que a criança, a partir dos 2 anos, ela pode começar a se separar um pouco da mãe, e a partir dos 3 anos também da mãe e do pai. É como se ela começasse a entender que ela vai e que ela vai poder voltar, que tem o pai e a mãe presentes. Então, assim, por volta de 2 anos, seria uma fase boa de começar a olhar para essa questão, e 3 anos talvez seria assim meio quase que o limite, mas não existe uma regra, não existe. Às vezes tem uma criança que com bem menos do que isso já vai querer ir para a cama dela, tem criança que com mais do que isso vai querer estar na cama dos pais, e aí a gente tem que olhar caso a caso. E quando a criança não quer ir mesmo, né, de jeito nenhum, os pais vão, os pais conversam e tudo, como que a gente pode tratar? O ideal é tratar o casal, né, entender o que é que está acontecendo naquele casamento, que está proporcionando à criança talvez uma insegurança muito grande de ir para o lugar dela, de ir para a cama, para o quarto. Então o ideal é olhar para o casal, né? E daí, sanando as questões do casal, se mesmo assim continuar, aí a gente vai trabalhar com a criança. Silvia, por que algumas crianças ainda procuram a cama dos pais à noite? Já estão dormindo no quartinho deles, mas procuram a cama dos pais à noite? Quando a criança busca o contato com o pai e com a mãe, eu costumo sempre pensar no que é que essa criança está se sentindo um pouco insegura, né? Pode ser que naquele dia ela tenha acontecido alguma coisa na escolinha, e com os amigos, na família mesmo, que gerou uma certa desarmonia na família, e que aquilo causou uma certa insegurança na criança. Ela vai procurar os pais, e até ela busca às vezes uma certeza de que a hora que ela precisar, ela vai conseguir ter os pais ali presente para ela. Porque a cama compartilhada ela é boa para a mãe que amamenta, né? Ela, na verdade, não existe estudo científico que contraindique a cama compartilhada, né? Existem suposições, existem situações isoladas, cada caso é um caso. Mas a mãe que amamenta
fica muito mais fácil, fica ali, a criança estar perto dela produz mais hormônios durante a noite, que regula a produção de leite, que regula o estado de felicidade, o estado de plenitude da mulher, da criança também. Então, é uma questão que não vejo contraindicação. Eu acho que o único caso que eu cuido muito quando é falado de cama compartilhada é que não pode tirar ninguém da cama. Eu acho assim que se você quer ter o teu filho na cama, mas tirar o pai, já vai gerar uma certa, um certo descontentamento ali. Então, assim, todo mundo junto, tá tudo certo. Aí a criança vai dando os indícios da hora dela ir pro quarto dela. A Heloísa, ela tá com quase 8 meses agora e ela dorme durante o dia no quarto dela. Ela começou a pedir, né? Durante a noite ela ainda dorme com a gente, porque ela mama várias vezes de madrugada, daí eu acabo descansando mais. Mas ela começou a pedir, né? A criança começa a dar os indícios de que ela tá pronta para tudo. Para andar, para falar, para comer comida diferente e para ir pro quarto dela também. Sim, então tá certo. Obrigada, Silvia. Obrigada. Pessoal, a gente vai pro intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista da Rafa Manfroy. Estamos voltando do intervalo aqui com a Rafa Manfroy do blog Vamos Educar. Rafa, cama compartilhada, e aí, o que você acha? Quando você me convidou para falar sobre isso, eu postei lá no Instagram. Galera, já é noite, mas vamos lá, me ajudem, falem aí o que vocês... qual a experiência de vocês com a cama compartilhada? Bombou o Instagram lá, um monte de gente falando a respeito das suas experiências, né? Porque eu vejo que a cama compartilhada, assim como outras questões da educação de filhos, ela funciona muito bem em algumas casas e não funciona nada bem e pode se tornar um problema em outras casas, né? Eu tive 2 experiências com a cama compartilhada, depois vou contar. Mas assim, a cama compartilhada, ela pode ser prática, ela pode salvar alguns momentos, né? Como quando a mãe está lá nos primeiros dias, nos primeiros meses, até com o bebê, precisa estar levantando toda hora para dar mamar. Então ela é super prática, porque o neném está ali, a gente coloca o peito para fora, dá mamar, continua dormindo, né? E é prático, funciona bem, a mãe não se cansa. Mas ela pode se tornar um problema quando a mãe sou eu, por exemplo. Por quê? Porque eu detesto dormir com gente se encostando em mim. Eu não dormi de conchinha nem na lua de mel, tipo, isso é uma coisa que não existiu na minha vida. Sai pra lá! A hora de dormir é beijo, tchau. Você lá e eu aqui. Eu não gosto de me encostar. Eu gosto de silêncio, eu gosto de quarto escuro e eu gosto de não me encostar em nada. Então o fato de ter um bebê do meu lado, que eu preciso cuidar para não deitar em cima, que eu preciso cuidar para, né, esse cuidado geral que a gente tem que ter com um bebê recém-nascido, né, e tudo. Não derrubar da cama, porque as nossas camas são altas hoje em dia, cama box, o neném pode cair, e a gente está muito cansada nos primeiros dias, né? Com a Gabriela eu tive uma experiência assim, de não colocar nunca. Eu atendia muitas mães, eu atendo muitas famílias, muitas mães, que os filhos dormem com os pais com 10, 12 anos. Então não é uma criança que acabou de sair do útero e precisa desse aconchego, dessa transição para o mundo real ali, né? Para o mundo de fora da mãe. Não é uma criança que está insegura porque acabou de nascer. É uma criança que precisa de autonomia, que tem responsabilidades escolares, que precisa ir num aniversário sozinha porque ela tem que sair da barra da saia da mãe, que precisa fazer suas coisas. Que às vezes nem vai numa noite do soninho na escola porque não quer. Não vai. Então assim, eu não tô aqui para dizer que crianças que dormem com os pais são crianças inseguras e dependentes emocionalmente. Mas eu posso afirmar pela minha prática clínica, pela minha experiência clínica, que
As crianças que dormem com os pais, normalmente elas têm características de dependência emocional maior. Mais do que 4, 5 e assim, anos, né? Sim, e as mães que vêm conversar comigo, dizendo, olha, minha filha tá com medo, não anda em casa sozinha, não vai para lugar nenhum sem mim. Eu pergunto, onde ela dorme? Ah, ela dorme com a gente. Ela dorme com a gente, já faz muitos anos, a gente não consegue tirar. Então, assim... A Carolina, minha filha, até os 2 meses ela dormiu comigo. E eu achei fantástica essa experiência da cama compartilhada. Eu amei, porque tudo que eu não me permiti com a Gabriela, por medo que ela não voltasse mais pro berço, né, medo que ela não tivesse essa independência dela, eu me permiti com a Carolina, porque eu já estava mais madura, eu entendi que, gente, ela tem tempo para se tornar independente, ela tem tempo para dormir sozinha. Então, aquela fase... bem do princípio, do começo, ela dormiu com a gente. E eu tinha um bercinho bem pequenininho do lado da minha cama, que eu colocava ela lá, nos momentos que eu, de repente, não queria que ela estivesse na cama comigo, né? E foi muito gostoso, porque dormia com a teta de fora, pingando leite, aquela coisa, né? Uhum. E foi prático, foi gostoso, me fez dormir mais. Mas me incomodava também. Tinha o outro lado, né? Porque eu acordava extremamente dolorida, porque a minha cama é uma cama pequena, uma cama normal de casal. Então, assim, não tinha espaço para 3, não tem espaço para 3. É pé na cara, é mão na cara. E eu não gosto disso. Então, tem famílias que os pais deitam, dormem e tem sono profundo. E funciona. E tem casais que o homem quer, a mulher quer. Lá em casa dá super certo a cama compartilhada. Eles têm quase 8 meses, é tão mais fácil. Mas tem gente que já me falou assim, eu não me sinto menos mãe porque minha filha não dorme no quarto. Mas eu nunca falei isso, né? Sim. Tem gente que não se adaptou. Né? E isso que você falou, Aline, é super importante. Porque assim, tem alguns pais que não conseguem se adaptar. Uhum. E eles leram que é bom, a melhor amiga faz... E aí eles acham que eles têm que fazer. E a gente não tem que fazer porque os outros estão fazendo. A gente tem que fazer... Você se sente bem. Exatamente. E o que funciona para nossa família. Porque cada família tem um funcionamento diferente. Porque é diferente do bebê, até 2 aninhos, igual a Mariana deu entrevista até 2 aninhos, né? A Ana Cecília foi até 1 ano e 8 meses. Até essa idade, dormir com os pais, tudo bem, você está amamentando, tudo certinho. Mas com 10, 12 anos, daí já se torna digamos assim, um problema, né? Tem uma coisa também, assim, para mim, a hora de dormir é a hora que eu dou aquele suspiro e falo assim, eu fiz todos os meus deveres, eu cuidei das minhas filhas, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, agora eu vou tomar um banho e vou deitar. Vou responder minhas mensagens, vou checar ali meu blog, vou conversar com meu marido, coisas que eu não consegui conversar durante o dia. Então, o fato de ir para a cama dormir, para mim, é assim, tipo, dever cumprido, agora é o meu momento. Eu não quero me preocupar em acordar um bebê que está do meu lado, entendeu? Eu quero ficar à vontade para ligar a luz do meu quarto, para transitar. Isso sou eu, entende? Eu, mãe. E eu, psicóloga, que eu sei que eu acabo sendo formadora de opinião. Então eu quero deixar bem claro que não existe o certo ou o errado. Existe o que é melhor para cada um, para cada família. Uhum. Então a gente precisa avaliar, assim, e até experimentar. Eu experimentei com a Carolina e por 2 meses eu achei que foi legal. A gente tem que se permitir experimentar, né? Pra gente poder sentir o que é melhor pra gente. Sim. E sabe o que é mais legal? Nada precisa ser pra sempre, né? Se a gente experimentar e descobrir que não é pra gente, ok, coloca no quarto, né? E aí tem toda uma situação que a gente pode fazer para facilitar essa transição do bebê pro berço. Como que pode ser mais facilitado essa transição, né, do bebê pro berço? Assim, o indicado, tá? Se ele for menorzinho, se for uma criança tranquila, que já dorme a noite toda, você pode tirar da tua cama e colocar no berço, direto, experimentar isso, né? E se ele chora, você vai até o berço e atende. Agora, se é uma criança que já tem um sono mais leve, que já está mais acostumada com essa coisa de ficar muito com a mãe, e a gente quer fazer essa transição, aí você vai fazendo aos poucos, dorme no chão do teu quarto com a criança por 3 noites, vai para o quarto da criança, dorme por 3 noites no chão de lá, depois coloca no berço e fica e vai atendendo a criança. Então tem essa transição que ajuda a não ser
uma coisa tão brusca para a criança, né? Para que ela não se sinta tão abandonada também. Eu dormia enrolada na minha mãe e de repente me colocaram no berço, né? Eu tô desolada aqui, abandonada, sozinha no berço. Né? Exatamente. Porque todo mundo diz, né? A gente estuda bastante, né? A criação com apego, ela preconiza bastante que ninguém morre de amor. Então, a criança que ela dorme com os pais, também isso é importante a gente ressaltar. Ela vai ter uma certa independência, porque ela sabe que os pais não vão fugir, os pais vão estar sempre perto. Isso é uma criança que tem a criação com apego, que a gente segue a linha, né? Mas não aquele que os pais parece que seguram na cama, para não conversar de certos assuntos, para não ter uma intimidade de casal. Às vezes acontece casos desses. Bem importante, né? Isso. Eu vejo isso muito acontecendo. Um casal que não está bem, tem muita chance dos filhos estarem dormindo com eles. Eles não estão bem porque a criança está dormindo lá. A criança está dormindo lá porque eles não estão bem. É mais fácil colocar a criança no meio e não ter que olhar um para o outro, né? E falar das dificuldades. A gente fala, a gente tem o resto da casa, mas tem gente que coloca a criança justo para isso, né? Uma desculpa, né? Então é bem diferente. Com certeza difícil, tem. Né? E essa coisa que você falou da criação com apego, é importante de falar para os pais que já experimentaram e não conseguiram, né, dar conta ali da cama compartilhada, que você não ama menos o seu filho e você não tem menos apego com ele porque ele dorme no berço e não dorme no seu quarto. Claro. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O apego, ele é muito mais profundo. Assim como a gente falou naquela questão da amamentação, né? Eu não sou menos mãe, porque eu amamentei menos tempo do que a minha amiga ou do que a maioria das mulheres. Cunhada. Isso. É muito mais profundo, gente. É no dia a dia, no olhar, é no toque, de todo momento, de toda hora. Né? Não pode ser limitado só nisso. Só nessa questão de dormir, né? Você pode ter outros momentos de contato com os pais. Né? Exatamente. É legal que a gente teve várias opiniões sobre a cama compartilhada hoje, né? Foi bem interessante. Lá no meu Instagram eu vi quantas experiências, né? Quantas mães que amaram fazer a cama compartilhada com um filho e não fizeram com o outro, né? E algumas disseram, não, aqui é cada um na sua, outros disseram, olha, experiência maravilhosa com a cama compartilhada. Então a gente vê mesmo que é a experiência de cada um, é o sentimento de cada um, é a vida, é o funcionamento de cada um. E isso é muito legal, né? O que dá certo pra mim pode não dar certo pra você. Então não se odeie se você não conseguir fazer, né? E o que dá certo pra mim hoje pode não dar daqui a 3 anos. Sim. Tem isso também. Né? São momentos... Você não fez com a Bibi, fez com a Carol, né? São momentos da nossa vida também. E a gente tem que se permitir experimentar, errar, voltar atrás, né? Então tá bom. Pessoal, agora a gente vai na loja Tutu Lelê conferir as novidades de inverno. Estamos aqui na loja Tutu Lelê com a Maristela. Olá, Maristela. Olá, Aline. Vamos mostrar as novidades de inverno para meninos. E aí? De novo menino, né? Tá tendo uma coleção tão legal, né? Verdade, Aline. Quem é que disse que para menino não tem roupa bonita, né? Na Tutu Lelê tem, viu, pessoal? Na verdade, assim, a gente escolheu os meninos porque realmente chegou muita coisa linda. A gente está assim com cada dia que passa um detalhe a mais para os meninos. É uma camisa diferente, uma calça, né? E agora com o inverno chegando muita roupa de jaqueta, quentinha, que também faz falta, você precisa. E aqui você encontra coisas bem bonitas. Hoje o nosso modelo é o Gustavo, né? Me conta um pouquinho das roupas dele, Maristela. Então, Aline, na verdade, assim, no primeiro look dele é uma camisa toda com estampa divertida, que nós chamamos, cheia de bicicletinha, né? E daí o suspensório azul bique e a gravata borboleta também, como a gente já falou em outros programas, em alta. Uma calça, assim, também um azul anil, muito bonito. Então formou, assim, um look bem despojadinho, pode ser para uma festa de 1 ano, né? Um casamento, que não é uma roupa, assim, que você não vai deixar de usar outras vezes, né? E está sempre bem arrumadinho. Um look bem confortável, né? Verdade. Aí nós colocamos nele uma camisa xadrez também, que as camisas deixam uma criança nessa idade muito encantadora, né? E por último, um conjuntinho com um colete já mais quentinho, flanelado, para os dias mais de inverno ou para uma noite agora do outono mais fresquinha. Essas roupas aqui da Tutu Lelê, elas servem tanto para uma festa de 1 aninho, quanto para você sair, né? Você vai num evento um pouco mais social com a criança também, né? E para você andar um pouquinho mais arrumadinho com ele também, né? Os meninos também merecem, né, ter roupas bonitas, né? Aline, a gente também gosta de lembrar que nós temos a roupa para o dia a dia também na Tutu Lelê. Nós temos um macacãozinho básico,
um moletom, né, da Malve, da Brandili. Então a gente está mostrando aqui o que há de mais bonito, mas nós temos o básico também. Sim. Semana que vem a gente vai mostrar as novidades para meninas, tá bom, gente? A gente vai voltar com as meninas. Verdade. Eu gostaria só de lembrar que nós atendemos o pessoal, assim, às vezes da região, pelo WhatsApp. O telefone é 9975-1206. Então, quem não puder vir até a loja, acompanha a gente no Instagram e a gente dá um jeitinho de mandar para você pelo correio. Então tá certo. Maristela, o projeto Gestar desse mês, que dia vai ser? 30 de março, com a doutora Ana Paula Bandeira. Qual que vai ser o tema? A visão do pediatra no recém-nascido. As inscrições já estão abertas. Então tá certo. Pessoal, lembrando que a loja Tutulelê, ela fica aberta de segunda a sábado. Vocês podem dar uma ligadinha aqui na loja, vai passar o endereço e o telefone para vocês. Obrigada, Maristela. Obrigada a você, Aline. O programa Instinto Materno falou sobre cama compartilhada. Caso tenham alguma sugestão de pauta, nos mandem pelo Facebook, facebook.com/programa Instinto Materno. E fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, Mais Que Uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! O Instinto Materno foi um oferecimento de Espaço São Rafael. Lá você encontra reprogramação biológica, renascimento, microfisioterapia, reiki, osteopatia e tisna. O programa Instinto Materno foi gravado no espaço Romanza, Abratio e Sierra Garden. Aqui você encontra toda a parte de decoração, móveis planejados e decoração de casa e jardim.